Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 23 de junho do ano de 2025. Muito bom dia. Segunda-feira, 23 de junho de 2025, horário 2h50 da madrugada. Atenção, atenção contra a espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Explosão no bunker de Khamenei em Lavizan. A explosão destrutiva no bunker onde se encontrava o Khamenei, Ali Khamenei e sua família, o bunker de Lavizan, explodiu. Não temos ainda a confirmação do óbito do Ali Khamenei em Lavizan, mas é o bunker onde se encontra ele e sua família. Hoje, dia 23 de 2025, segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, Ali Khamenei foi alvejado o bunker em Lavizan, localidade de Lavizan, no Irã. O bunker explodiu, foi para os ares. Horário, 2h da manhã, 51 minutos, 10h da manhã lá no Irã. Mas foi de madrugada. Então estamos aguardando a confirmação da explosão do bunker onde se encontrava Ali Khamenei em Lavizan. Lavizan. Em Teherã. Por favor, viralize isto o máximo possível. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34, Banco Mercado Pago. Já também o Irã explodiu vários mísseis, mas não teve vítimas. Agora Israel está fazendo um estrago em toda a área de logística e também do exército. Então, a qualquer momento, vai haver o confronto. Vai haver o confronto no Golfo de Hormuz, nas ilhas. Tem 2 ilhas com bateria antiaérea e também bateria de navios, com lanchas rápidas e minas marítimas. Então, já vai ser tomada a decisão imediata no Golfo de Hormuz.
Por favor, viralizem isto o máximo possível. Nos ajudem. Gratidão. Muito bom dia, 23 de junho de 2025, horário 8h30 da manhã. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, na função corregedor-geral, na investigação do reduto da cleptocracia, sociedade de ladrões, de funcionários públicos em 196 países, onde eles todos se venderam ao petróleo do Irã. Temos os expoentes da Assembleia Geral da ONU, que são figuras fixas, sendo identificados como ditadores: China e Rússia. Tanto a China quanto a Rússia se beneficiam do petróleo, do gás, das riquezas, dos minerais, de todos os envolvidos dentro da cleptocracia, sociedade de ladrões de 196 países. Todos eles agendados e todos eles prontos, em prontidão para delipêndio das riquezas dos seus países, dos seus 196 países. Isto posto, o povo, que eles têm a representatividade através de eleições fraudulentas, colocaram a sua grande maioria em percepção de que a agenda administrativa de benefícios catalogados para todos eles serem atendidos com benesses, com evoluídas situações de bem proceder, em realidade foram enganados todos os 196 povos. A população de 196 países descobriu que foram enganados. Então a grande maioria se indispôs com a administração desta cleptocracia, a sociedade de ladrões, de funcionários públicos, que se estabeleceram à liderança do Irã, ou seja, o fornecedor do petróleo, e a China e a Rússia, que através de suas etnias de tribos, na China é a dinastia Han e na Rússia é um conglomerado de ex-agentes de tortura da KGB, fizeram com que os seus países fossem desmembrados e eles, através de medidas opressivas e imorais, submetem o povo à tortura. Quando eles amostram fotografias de postais, a China é insuperável. O povo chinês, à custa da própria vida, porque eles lá não têm leis trabalhistas, lá existe a escravidão plena, eles edificam pontes, eles edificam tecnologia à custa da própria vida do povo chinês. Eles não têm nenhum tipo de acautelamento de medidas salutares para o povo, ao contrário, é uma medida hospitalar muito particular, onde eles hoje em dia praticam a substituição de órgãos humanos, utilizando o próprio povo, principalmente os dissidentes. Todos aqueles que não estão dentro da forma de pensar da teocracia chinesa, eles são submetidos a transplantes de pulmão, de rim, de coração, de tudo. Então eles assim procedem lá na China, como também na Rússia. Então este posicionamento botou a maioria do povo, da população que trabalha em posição de escravo, em revolta e guerra civil. Então, agora toda a situação ela se manifesta através da situação de guerra civil.
Então eles alegam que eles têm um vasto acervo de bombas atômicas e que eles vão utilizar as bombas atômicas para submeter as suas desavenças. E quem são suas desavenças? São povos que não têm as armas atômicas, as quais eles, por serem pacifistas, serem estudiosos da vinda do Todo-Poderoso, o Mensageiro, o Senhor Allahu Akbar, o Senhor Isa, o Senhor Yeshua HaMashiach, o Senhor Yahoo, coloca em evidência de que os prejudicados são aqueles que têm o ouro, que é o petróleo. Petróleo cobiçado que custou ao Irã submeter a sua população. Então, essa arguição de medidas opressivas e imorais não convence mais. E também não tem fórum representativo da ONU. Ao contrário, lá é uma sociedade de ladrões, chamada cleptocracia, ao qual eles se vendem ao ouro negro do petróleo iraniano. Até os líderes religiosos. O próprio Vaticano recebe ouro, que é o petróleo iraniano. E também toda a representatividade em fiscalizar esse comportamento de medidas opressivas e imorais. Então nós temos aqui no Brasil um filho de uma puta, conjuntamente com outros 12 filhas da puta, que estão submetidos à teocracia do Irã, que todos eles fazem o plágio, o script correto da teocracia da sura muçulmana, entre aspas, muçulmana, de serem uma etnia não existente, ou seja, eles dizem que são descendentes diretos do profeta Maomé, ao qual ele teve filhas e um filho. O filho foi assassinado por eles, por esta teocracia do Irã. E as filhas foram submetidas a esses líderes que eles não têm o sangue, porque eles não nasceram do ventre das filhas de Maomé. Ao contrário, eles são opressores que submeteram as filhas de Maomé à escravidão. E de lá para cá, eles vêm matando o ventre muçulmano. Então esse Charles Muta, filho de uma puta, Ali Khamenei, conjuntamente com os 12 que compõem essa teocracia do Irã, todos eles são viciados, são dependentes químicos de uma folha que eles mastigam. Não é a folha de coca, é a folha de crack. É uma folha altamente alucinógena. Então eles vivem dopados, eles vivem totalmente comprometidos do seu comportamento, porque eles consomem essa droga diariamente. E principalmente os Yutis, os que moram lá no sul da Península Arábica. Que acontece? O mundo cansou de vocês. Então, o Ayatollah Khamenei, que ele não é Ayatollah, ele não é pastor, ele não é líder dessa etnia, ele foi levantado pelo Khomeini, e fez dele o líder supremo da etnia, que tomou por assalto a segunda mesquita sagrada da Pérsia. Então, a administração é feita pelo senhor, Sua Majestade, o rei Mohammed bin Salman,
que é o gestor. E o rei supremo, líder de várias genealogias e de ventre muçulmano, o senhor Salman Saudita. Então ele é considerado o senhor dos dois mundos. Ele administra as duas mesquitas. E qual é a relação desse senhor Salman com a população muçulmana? Ele é todo amor. Ele ama todo mundo, ele não quer encrenca com ninguém, ele quer que todo mundo seja amado, querido, que viva em harmonia. E ele ora todos os dias, 5 vezes ao dia, procurando a sabedoria do Todo-Poderoso Senhor Allahu Akbar. Então, ele, com o seu filho e com todos os seus primos, ele sempre tem um convívio e um relacionamento muito franco, ao qual eles sempre ficam observando. Agora, quando eles estão vendo que os seus súditos, ou seja, o seu povo, vai ser escravizado e vai ter um desfecho a ser submetido por estes algozes, que são 4 loucos, 12 loucos, que fizeram um tour mundial e vieram até o continente sul-americano, centro-americano, e se estabeleceram nas Supremas Cortes, nas Cortes Superiores. E lá eles estabeleceram a teocracia da normativa, do roteiro, da hermenêutica, de interpretar uma Constituição que não está escrita, não existe essa Constituição, só existe na cabeça deles, em como devem proceder para que o regime se estabeleça no planeta inteiro. Então, isso foi descoberto, graças a quem? Graças ao senhor Bush, filho do agente da CIA, diretor da CIA, Bush pai. Então, o Bush pai deixou todo um legado, uma delação, todo um procedimento elaborado, dando nomes, dando instituições de ensino, faculdades, dando instituições de ensino de jogos de futebol americano, jogos de basquete, tudo que é beisebol, tudo que é aglomeração de cidadãos ao qual eles fazem a lobotomização para que eles tenham simpatia pelos democratas, porque eles querem, uma vez aposentados, que não é o caso do senhor Carter, Jimmy Carter, que ele viveu na sua residência e ele foi um administrador dos Estados Unidos exemplar, só teve, vamos dizer assim, dentro da sua forma altruísta, em ceder o canal de Panamá para a exploração do Panamá. Ele não deu o canal de Panamá, ele cedeu para que os recursos angariados pela travessia do Pacífico para o Atlântico recebesse um pagamento e esse país vivesse através desse recurso financeiro. Então, a China veio tomar posse das terras do Panamá. A China veio tomar posse das terras da Colômbia, da Venezuela, da América do Sul. E tudo isto fornecido pelo petróleo iraniano. O Irã falou: eu não tenho dinheiro, mas você quer ser presidente de um desses países? Eu mando para você quantos petroleiros você quer. Quantos você quer? 100 petroleiros? 200 petroleiros? Aí o sujeito que tem ambição, funcionário público, em se perpetuar como ditador, ele falou assim: peraí que eu vou conseguir um financeiro que tenha capacidade de receber esse petróleo do Irã e que ele vai ter recursos financeiros para pagar a minha expansão política. Então, ele se juntou a vários
conglomerados financeiros, que todos eles estão interligados, que são bancos. Bancos de ordem estabelecida em administrar as contas do cotidiano. Eles são atravessadores. Eles disseram para os bancos centrais: nós estamos vendo que vocês têm muito trabalho em vocês ter que fiscalizar o pagamento da conta de luz, gás, telefone, também de contas de cidadãos. Deixa que a gente faz esse trabalho e a gente traz tudo mastigadinho para vocês. Então, tem o Banco Central, que não é o banco centralizador da economia doméstica desses bancos, que hoje eles existem, amanhã não existem mais, e que, claro, para não chamar atenção, eles nunca chegam ao desfecho de quebrar. Eles são encampados por outros bancos. Ou seja, até aqui você operou dentro da sua capacidade administrativa, mas a opinião pública diz que você é um ladrão, um banco ladrão. Então, você deixa de existir e nós vamos tomar o teu passivo e o teu ativo. E vamos acumular todos aqueles que ficaram devendo a você, banco, para novas cobranças. Então, isto estabeleceu o imposto de renda, isto estabeleceu o crime de anatocismo, juros sobre juros, o default financeiro mundial. Então você vê que no Brasil existem só 4 bandeiras de bancos domésticos. Mas você tem vários centenas de corretoras que são bancos que estão na fila para serem agraciados algum dia, da sua vez de se tornarem bancos de proporção a tomar a liderança e serem um dos 4 aqui no Brasil. Então, os bancos que assim procedem, no Brasil são 4, no mundo inteiro são 227 bancos, onde eles se reúnem fazendo fórum. Fórum é onde eles vão discutir as medidas que eles vão participar de todos os bancos que administram o crime de anatocismo em todo o planeta, quanto vai custar a eles para eles permanecerem em evidência. Então é o Foro de Davos. Então o antigo diretor do Foro de Davos caiu em desgraça, não existe mais. Então agora colocaram o dealer da Nestlé. E por que colocaram o dealer da Nestlé? Porque a Nestlé, ela tem por fundamento, por premissa, mais do que uma conquista de todo o planeta, é aquisição de água potável. Então o Brasil, ele é certamente o maior líder. Ele tem o aquífero Guarani, ele tem as hidroelétricas de Itaipu, eles têm as hidroelétricas das Águas de São Paulo e várias outras hidroelétricas, e também o maior rio subterrâneo de água potável, que tem o mesmo percurso e a mesma extensão que o Amazonas, e que nasce nas montanhas como o Amazonas e que vai nas profundezas da terra, na mesma paralelo ao rio Amazonas, e que também tem a sua desembocadura no Oceano Atlântico. Então, eles estão vendendo a água potável do Brasil. Já venderam a água potável do Uruguai, já venderam a água potável do Chile, de todos esses países que agora eles não têm recursos hídricos. Por quê? Porque eles precisam de água limpa, potável, para o lítio, para usufruir de destilar esses minérios que requer água potável. Então, quem é que faz essa prospecção tecnológica?
A Rússia. Então a Rússia se estabeleceu na Bolívia, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil, em todos os 17 países que compõem a América do Sul e América Central. E também está a China. E a China se estabeleceu de que forma? Na forma de monitoramento e da premissa de entrega de capital. Através de, se você não me pagar, você vai me entregar os portos e aeroportos do Brasil, você vai me entregar a hidrelétrica Itaipu, você vai me entregar as águas de São Paulo, você vai me entregar todas as hidrelétricas ou os poços de petróleo da bacia da Amazônia, como foi feito na Venezuela. Então, eles têm contrato, você dirá, a China tem contrato com a Venezuela? Não, a China não tem contrato com a Venezuela. Quem tem contrato com a Venezuela é a Rússia, onde o Putin sempre deu, através do Irã, várias embarcações cheias de petróleo para manter Maduro vigente no regime. Ou seja, não tem infraestrutura, não tem emprego, não tem área industrial, porque está tudo falido, mas ele recebe esse dinheiro e ele administra e mantém a população como Stalin. Stalin, ele disse, vocês querem ver como eu submeto o animal? Eles disseram, você vai submeter um animal ao que você quiser? Claro. Se eu submeto o animal, eu submeto a população inteira. Então, como é que se faz? Ele pegou uma galinha, depenou a galinha, começou a arrancar as penas da galinha, a galinha sangrava, cocoricó, gritava que nem uma louca, não é? Aí ele botou um círculo e no meio do círculo, marcou com giz, e no meio do círculo ele colocou milho. Então a galinha desesperada entrou no círculo e correu para o milho. Deixou o milho lá. Então a galinha começou a comer do desespero de estar toda depenada. Da dor que sentiu, provocou hambrura. Então é assim que eles procedem com o povo. E onde ele ia, a galinha ia atrás. Porque sabia que ele ia fornecer o milho. O pouco menos do suficiente para se manter viva. Entenderam? Então, meu amigo, essa é a situação vigente no momento. Então, o regime do Irã não existe mais. O Ayatollah Khamenei, que não é Ali, filho da descendente de Mohammed, ou seja, do senhor o mensageiro, não é? O profeta. Ele não nasceu dessa linhagem. Por quê? Porque lá no Irã está cheio de Ali. Tem Ali adoidado. Entenderam? Então, é tudo um plágio, é tudo uma, vamos dizer assim, uma autocracia, uma linhagem inexistente, onde todos eles pousam de serem a elite do planeta. Vamos dizer assim, a etnia, a raça superior. Entenderam? Eles estão superior ao mundo árabe, eles estão superior aos ocidentais, eles estão superior a todo mundo e todo mundo tem que se submeter a eles. Então, estes elementos foram descobertos, eles não têm mais nenhum tipo de posição, tanto de armas, quanto de exército, quanto de posição política ou de doutrinação, porque eles são perversos. E como todos os que se venderam para eles chegaram e disseram assim, olha, quem entrou agora na briga é um senhor que recebeu, ele não recebeu, o Trump não recebeu a delação do Bush. Ele não recebeu o dossiê do Bush.
Quem recebeu o dossiê do Bush são 60 agências de inteligência. Entenderam? Que pegaram 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, pegaram a OTAN, a NATO e o Pentágono, e chegaram no ouvido dos companheiros deles, de armas, e falaram: olha, nós sabemos que o teu chefe, ele pegou dinheiro com fulano, que deu para ciclano, que estabeleceu a ponte, que te botou aí como general, e que você vai ser o próximo a morrer. Então, ninguém da OTAN, ninguém da NATO, ninguém do Pentágono está disposto ao sacrifício, e muito menos 60 agências de inteligência. Então, todos eles se uniram e falaram: vamos fazer a limpa no planeta. Entenderam? Estamos entendidos? Então, é razoável que vocês vejam que todas as emissoras de televisão que estão há décadas, há mais de 40 anos, 50 anos, na mesma frequência de usufruto, de concessão de eterno, ou seja, eles têm essas ondas eletromagnéticas de transmissão de dados, tanto da radiofonia como de televisão, e têm preferências sexuais. Também gostam de transar com cavalo, transam com cobra, transam com cachorro, ou seja, eles têm as suas debilidades. E eles são colocados para que eles se submetam a ler o que está escrito na telinha, o telepronto. Então, eles passam a transmitir essas informações. E eles se submetem aos caprichos dos seus diretores, dos proprietários dessas concessões. E os proprietários dessas concessões fazem com que a administração proceda a sempre favorecê-los. No momento que essa administração não os favorecer, eles colocam outros através da sua, vamos dizer assim, o seu canal de informação, a famosa imprensa marrom. Eles criam dificuldade para vender facilidade. Entenderam? E o judiciário também se corrompeu. No Brasil foi inflado. Acabou o Tribunal de Contas, não é? E, através da Ellen Grace, uma grande jurista que fez estudos nos Estados Unidos da América, ela disse: olha, nós vamos fazer uma OICIP e vamos abrir as regionais federais para administrar presídios. Cada setor de regional federal vai ter um presídio federal. Acontece que eles não tinham juízes concursados. Eles tinham os funcionários do Tribunal de Contas, que deixou de existir, e eles todos foram remanejados como auxiliares administrativos, que viraram desembargadores. Professores de história viraram desembargadores. Colegas de academia de karatê, ginástica, viraram desembargadores. E se criou o feudo dos familiares. A minha filha, formada em Direito, vai ser desembargadora. A minha outra filha, o outro vai dizer assim, a minha filha também vai ser, meu filho também vai ser. Então fizeram castas do jurídico no Brasil, como também em 17 países da América do Sul, sendo 10 ao derredor das fronteiras do Brasil, a fronteira seca, e ao seu círculo maior do Caribe, os 7 países, todos eles tendo sempre o convite, sempre aberto, do líder da teocracia do Irã. Ele vai lá, supervisiona, vê se está tudo certo. Sim, efetivamente, o cara aqui implantou os 12 na Suprema Corte, estão funcionando bem, fazem o que é determinado. Nós queremos o minério desse, o minério daquele, o minério daquele, o minério daquele. Nós queremos
o fornecimento. E tem dois ditadores como se diz, da tribo de Han, não é? R-A-N, Han, lá da China, que submete a população dos que compõem o território da China. Então agora a Norte-Coreia, ela falou, não, eu vou no meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Coreia do Sul, eu quero tomar Coreia do Sul porque eu tenho bronca deles. Então eu vou ter um pleito direto com a Coreia do Sul. Por quê? Porque nunca resolveram na cleptocracia da ONU. E também o russo falou, eu vou entrar na Ucrânia, porque nunca resolveu na ONU, sempre criando, vamos dizer assim, não te mete, deixa disso, tal. Agora, como está o líder, o senhor dos exércitos, que é os Estados Unidos da América, que tem a delação de o Bush pai e o Bush filho, que na missa do fúnebre do Bush filho, ele botou no cartãozinho, sinto muito, eles já sabem de tudo. Então eles não se deram por inteirado, pensaram de que era uma bravata, mandaram saber se alguém tinha algum dossiê, não apareceu em lugar nenhum, e nos primeiros dias de administração do Sr. Bush, que sofreu um atentado determinado pelas forças do Irã, ou seja, o Irã disse, olha, o Bush não pode, o Trump não pode assumir a presidência. Nós temos que tirar ele de lá. Então, todos os consórcios que recebem petróleo do Irã se juntaram para fazer o atentado. Como também fizeram no Brasil. Tem que tirar o Bolsonaro, ele não pode assumir a presidência. Então, meteram a faca no homem, o homem não morreu e ele foi eleito no leito de convalescente e, graças a Deus, ele administrou o Brasil como nenhum presidente o fez. De que forma? Ele fechou o cofre, ele trancou o cofre, não roubou e não deixou roubar. Então o país começou a funcionar. E claro, os partidos políticos falavam assim, poxa, eu vou ficar aqui como deputado federal 4 anos, e o outro eu vou ficar aqui como senador 8 anos, e eu quero fazer dinheiro porque eu tenho que chegar velho, e eu tenho que mandar dinheiro para a infraestrutura do meu partido, que eu fui colocado aqui porque eu roubo para o partido. Então todos eles se uniram e falaram para Bolsonaro, pô, é só você que recebe aplausos, você é o único que é ovacionado pela população, porque você faz obras, levou água para o Nordeste, você dá ajuda financeira a todo mundo, antecipa os impostos na pandemia, e nós? Como é que nós ficamos? Ficamos como os que são terríveis para a população? Aí o Bolsonaro falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 50% do orçamento para vocês administrarem seus estados. As famosas emendas PIX. Então eles falaram, que maravilha, se reuniram e falaram, no momento que ele assinar e que nós temos esse 50%, não precisamos nos submeter a nenhum presidente no futuro. Pode entrar o presidente que for, que a gente não tem que babar ovo de ninguém, nós somos os partidos políticos e vamos sobreviver desse dinheiro, desse orçamento. Entenderam? Só que, quando entrou o Luiz Inácio Lula da Silva, ele confiscou esse dinheiro, ele pediu um antecipo de dinheiro antes de assumir a administração, ele também antecipou uma mudança que inflou o Estado, ou seja,
ele empregou todos os líderes, todos os formadores de opinião, porque passaram a ganhar salário e serem empregados dentro da cleptocracia do Brasil. Então, isto tudo foi descoberto, onde, pelo fato do Toffoli invadir o computador do COAF, que é um órgão que está em todo o planeta, que o seu líder se chama GAF, no Brasil esse tentáculo se chama COAF, ele foi lá e falou para a mulher, levanta daí, eu vou entrar no computador. E ela disse, o senhor não pode entrar aqui no computador, essa área aqui não é sua, é internacional. Eu vou entrar sim, acende isso aí, o senhor tem certeza? Tenho. Então quando ele abriu o computador, a cara dele apareceu lá no GAF, no serviço de inteligência de 60 agências. Então ele foi ver se tinham descoberto a cidade que ele edificou, com piscina, campo de futebol, hipismo, tudo que você possa imaginar, clube de futebol, tudo para a cúria papal do irmão do Toffoli, dos irmãos. E a cara dele apareceu lá, não tinha nada que desabonasse ele. Então ele pegou, se deu por satisfeito e entregou ao COAF a funcionária e ela sentou. Então isso repercutiu lá fora. Então quando foi decretada a prisão deles pela arbitragem internacional, através do árbitro, justiça particular, justiça paga, o senhor Oscar Aníbal Chapano determinou a prisão do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, os citados, que estão envolvidos em venda de sentença, no narcotráfico, no descaminho, na teocracia do Irã, que isto vem de longe e começou a vender urânio em 2003, enriquecimento de urânio, ao qual nós estivemos no simpósio da ONU no Rio de Janeiro e que nos fizemos presentes. Estivemos com o turco Erdogan, estivemos com o pessoal do Catar, a realeza do Catar, estivemos com os líderes da Argentina, a Kirchner, estivemos com todos eles e todos eles certamente que foram informados. Este é o senhor Oscar. Ele é o interventor, ele é o corregedor. Porque nós fomos atendidos muito bem pelo senhor Marco Aurélio Melo no intertício da passagem de um presidente a outro, porque o Fernando Henrique faliu o Brasil 5 vezes. Então o Brasil ia ser dividido como uma pizza. Então nós fomos lá para saber se ele iria dividir o Brasil como uma pizza, que não iríamos permitir, porque é cláusula pétrea, as terras brasileiras pertencem aos brasileiros, não podem ser submetidas a nenhuma potência estrangeira. Então, o senhor Marco Aurélio, no intertício, ele falou, fique tranquilo que não vai haver intervenção de nenhum país no território da República Federativa do Brasil. Nós nos demos por satisfeito, mas certamente que esta elaboração já estava procedendo desde o levante de adquirir o petróleo do Irã, em 1979, com o golpe de Estado da Pérsia. Os iranianos chegaram os estudantes e falaram, Khomeini, nós queremos democracia. Ah, vocês querem democracia? Queremos. Junta todo mundo. Aí juntaram todos os estudantes. Ele falou, muito obrigado, vocês me elegeram para que a teocracia reine aqui. Nós vamos chamar agora de Irã, não vai ser mais a Pérsia. E nós vamos eliminar todos os persas. E vocês vão ser eliminados. Então, ele trouxe o Ahmadinejad, que é um baixinho filha da puta, charmuta,
que conhecido como açougueiro do Irã, e matou todos os estudantes que colocaram eles no governo. Entenderam? Então lá eles têm Exército, Marinha Aeronáutica e tem a tropa de elite dos dragões do Irã. Verdadeiros assassinos que matam adoidado. Então a corte da teocracia muçulmana do Irã se reúne para cortar a cabeça de generais do exército, brigadeiros e comodoros das forças de marinha e aeronáutica. E também a todos que falem mal deles, em qualquer lugar do planeta. Entenderam? Então tudo isto acabou. Por quê? Porque os Estados Unidos da América, a OTAN, a NATO, o Pentágono, 123 países, 60 agências de inteligência, que todos eles foram jurados a serem exterminados, porque são queima de arquivo, eles pegaram e falaram, não, a gente não vai dar mole. Vamos fazer um trabalho de limpa. E esse trabalho de limpa está sendo feito. A minha função como árbitro é fazer um relatório através do Facebook e somente pelo Facebook. Eu não uso YouTube, mas permite-se que os YouTubers façam transmissão destas novidades que são colocadas para os generais em campo. Generais de exércitos da OTAN, da NATO, do Pentágono, de 123 países, encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo, do Luiz Inácio Lula da Silva, filha da puta, do Alckmin também, outro filha da puta, do seu braço da teocracia do Irã, que é o Supremo Tribunal Federal, e também o Supremo Tribunal de Justiça, onde o próprio Supremo Tribunal Federal manda matar o Poder Judiciário, que não é poder, são operadores da lei, em que eles têm o conhecimento da lei, mas eles não aplicam o conhecimento da lei. Eles têm a própria hermenêutica. Eles dizem, eu entendo desse jeito. E você diz, mas como o senhor chegou a essa brilhante resultado de sentença? E ele disse, através da minha hermenêutica, a minha forma de pensar. O que eu falo é lei. Eu sou o ser supremo. E não é, meu filho. Tu é um bom filho da puta, que vai aparecer todo furado que nem peneira e que você vai ser comido pelos vermes. Vai ser comido pelas, como se diz? Pelas formigas. Entendeu? Essa é a realidade, meu amigo. Você está sentenciado como traidor à pátria, como espia sabotador, trabalhando para a China, para a Rússia, para a Turquia e para o Irã. Entendeu? E tu é narcotraficante ainda por cima. Então você não tem droga, você não planta cocaína, mas você sabe onde ela está. Você tem a latitude e longitude onde ela pernoita, fica cautelada no Amazonas, e você foi lá e pegou essa partida, essa cocaína toda da máfia albanesa, do senhor Faru, onde você pegou a cocaína toda dos bolivianos, dos colombianos, dos peruanos, dos chilenos, dos uruguaios, dos paraguaios. Então tá todo mundo com a bronca em você, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu da tua prole. Entendeu? Então o senhor que faz a contabilidade do teu dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva, é o contador do comando da capital. Que o Marcola não é o líder. O Marcola é assaltante de banco. Mas, como mataram a mulher dele, como ia matar ele, disseram, olha, você assume que você é o chefe e deixa que a gente vai fazer a administração. Então botaram o Lewandowski, botaram o superintendente da Polícia Federal, que chamou a Huawei e colocou todo o serviço de inteligência chinês para monitorar 9 estados do Nordeste. Casualmente, onde impera o delta do Amazonas, porque eles querem tomar o Amazonas, eles vão fazer uma linha férrea abaixo do Amazonas, né? Onde eles vão dividir o Brasil ao meio.
e depois vão dividir o Brasil do norte ao sul. Entenderam? Porque essa é a intenção. E eles vão viver através dos seus tratados de negócios, falando que é a Revolução Verde. E não é. Eles são meramente loucos, filhos de uma puta, que vão afrontar um pelotão de fuzilamento. Então os Estados Unidos da América já têm comprovação de que o Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin e todos os que se favoreceram desta trama, os 22 proprietários de partidos políticos, todos eles estão sentenciados ao pelotão de fuzilamento. Então os Estados Unidos já declarou que vem aqui para fazer a limpa. Fudeu para vocês. Entenderam? Estou sendo claro? Então, mais claro do que isto, impossível, não é? Então, tenha por bem e entenda. Eu não tenho culpa se você manda fazer e o sujeito desaparece. Onde está? Não se sabe. Mas escuta, o cara não tinha empreitada de pegar esse cara? Sim, mas desapareceu. Onde está? Não é encontrado. Sumiu. Porra, que foda, hein? Então, meu amigo, cuidado. Entendeu? Tenha cuidado, até com seus pensamentos. Não pense em voz alta. Entendeu? Não pense em voz alta. Não pense, não menospreze. Entendeu? Porque você é um otário. É um otário que você fica aqui na telinha do Facebook dizendo isso, aquilo. E entenda, eu não nego o Espírito Santo. Entendeu, meu amigo? Mas a 60 agências de inteligência monitora tudo o que você faz. Entendeu? Através das ondas eletromagnéticas de todo o aparelho de transmissão de televisão, de ondas de rádio, de ondas de telefone fixo, telefone, como se chama? Cibernético. Eles monitoram você. Você fica que nem uma assombração. Se você é gordo, você aparece gordo. Se você está indo ao banheiro, eles vão ver que você está de cócoras. Então você está utilizando o banheiro. Se você está na cozinha mexendo, eles não veem a cozinha. Ele não vê as coisas frias. Ele vê as coisas quentes e eles vê através dessas ondas eletromagnéticas. Então você é monitorado o dia inteiro, aonde você for, entendeu? Então não tem escapatória para vocês. E essa tecnologia, ela impera na NATO, na OTAN, no Pentágono, em 123 países, com os seus exércitos de marinha, aeronáutica e marinha, aeronáutica e exército, né? Enfim. Então, por favor, seja prático. Acabou esta era. Já descobriram que vocês entregaram toda a administração financeira do país Brasil na mão da Norte-Coreia, da China, da Rússia, que eles estão roubando o dinheiro dos que estão pagando as contas. E mais de 90% da população do Brasil está pendurada no crime de anatocismo, juros sobre juros, em que vocês tiveram que dizer que, porque descobriram, como aconteceu isso, eu sempre paguei. Aí disseram, o Banco Central foi invadido, as contas. Os bancos foram invadidos. O crime, e quem tem a culpa? O que está cadastrado no banco? Hein? Quem é o culpado do Serasa? Hein? É o povo? Não, meu amigo. São vocês, seus filhos da puta. Entenderam? Então, você vê o Dornelles, esse baixinho filho da puta, Dornelles, que ele chegava e falava assim,
eu vou pagar a minha puta de estimação. E ele ia numa caixa econômica, no INSS, falava, com licença, posso usar teu computador? Pode. Aí o cara abria o computador com a senha e tirava 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões e ia embora. E aquele computador ficava aberto. Então o funcionário que trabalhava ali, ele dizia, porra, aqui está aberto, eu posso pegar dinheiro. E como é que eu faço? Muitos disseram, eu vou dizer à diretoria. Aí a diretoria pegava e falava assim, traz esse computador para minha sala. E aí o diretor roubava para ele. Então ia a PGR do INSS, um dos meus não, da arbitragem internacional, chegou e falou para mim, Oscar, querem me matar, quem quer te matar? Quem quer me matar? O Dornelles. Eles descobriram que eu cheguei até eles, vão me matar. Não, não vão não. Então o funcionário ainda bem, chamamos, olha, estão querendo matar o sujeito e tal, não deixa com a gente e tal. E claro, ele ficou nervoso e veio a óbito. Também como não ia ficar, né? Entendem? Porque uma corja de ladrões, filha da puta, assaltantes de banco. Quem assalta os bancos aqui no Brasil é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Entendeu, meu amigo? São eles que têm o armamento, são eles que têm a logística e a operacionalidade. Deu para entender? Então, não vem com essa. Não vem peitar. O Castor de Andrade, ele tinha livre trânsito com o Exército na repressão. E o senhor Raul Correia de Mello dominou sempre o poder jurídico. Todos os juízes. Entenderam? Então, não vem encher o saco. Não enche o saco. Porque você pode ser a próxima abduzido. Entendeu? Você é abduzido. Você desaparece. Entendeu? Então se cuidem. Se cuidem. Então é melhor vocês, não sei com quem vocês vão falar, mas vocês podem gravar um pendrive e colocar todas as suas informações ali para quando vier o general em campo encarregado da captura dos membros do Grupo de Puebla, chefiado por Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, pelo Grupo de Puebla não, pelo Foro de São Paulo, que é o Luiz Inácio da Silva e o Alckmin, que é o Foro de São Paulo, e o Grupo de Puebla, que é o José Dirceu, bom filha da puta, que o Gabeira adora. O Gabeira vê todo dia José Dirceu, se reúnem para tomar chá, eles se amam, entendeu? Para não dizer o contrário, porque se eles se veem, um começa a atirar no outro. Deu para entender, meu amigo? Porque quem mata aqui é a esquerda gosta de matar. Eles disseram, nós tomamos o poder, como diz o Barroso, o poder se toma, não é? Eles disseram, nós tomamos o poder do bolsonarismo, ou seja, não precisou fazer uma revolução. E eles cantam na televisão, como diz o garotão lá dos Estados Unidos, o campeão de natação, Guga, que ele fala, olha, eu conheço todos eles, todas essas milícias do Oriente, porque eu tenho interesse neles. Por que você tem tanto interesse neles? É porque ele diz para a cúpula da TV Globo quem é quem e se tem que ser considerado como uma ameaça ou não. Porque eles só se rendem àqueles que podem cortar a cabeça. Entendeu? Se você é um cara que, não, esse aí não acontece nada, deixa para lá, eles te deixam para lá. Deu para entender, meu amigo? Então a coisa agora chegou num patamar em que você tem que fazer o seu trabalho.
você tem que fazer os relatórios. Entenderam? Porque você plantou, você colhe. Entendeu? Não sou eu, é o cargo. Deu para entender? O cargo faz tudo. Eu só faço o relatório para os generais em campo, para que eles vejam que efetivamente o senhor Oscar deu o recado, do jeito dele. Deu para entender? Tá bom assim? Então, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, que nós temos que pagar a internet, temos que pagar agora 2 contas de telefone. Pagamos as que estavam em atraso, agora temos que pagar porque vai vencer, já venceu, né? A segunda do telefone. Meu Pix, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF. É o único documento de todos os brasileiros e de todos os residentes em todo o território da República Federativa do Brasil. Não vai existir mais RG, título de eleitor, porra nenhuma. Você vai ser um número. Qual é teu número? CPF. Então, meu CPF, 510 466 447 34. Plataforma Banco Mercado Pago. Nos ajudem, por favor. E fiquem com Yahushua HaMerushalayim, que esse é o nome do Todo-Poderoso. Yahushua HaMerushalayim. Yahu. Entenderam? Tá bom? E aos meus amigos, nação árabe, muçulmanos, árabes judeus, árabes católicos, árabes protestantes, meu respeito e admiração a todos vocês. Já sabemos quem são o Ayatollah Khamenei, que não é Mulan, é um impostor, ladrão, charmuta. Ele e os 11 que estão lá, né? Que agora não se sabe se ele sobreviveu à explosão do bunker onde ele estava guardado com a família. Porque até então disseram que ele sofreu um atentado, foi morto porque ele declarou 3 sucessores e um dos 12 não se sentiu nomeado e deu um tiro no Khamenei e depois mataram ele. Então ficaram 10. Tem várias versões, mas o bunker desapareceu. Entenderam? Por favor, nos ajudem com o que puderem. Gratidão. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai ouvir novamente o Martin De Luca, ele explicando aí as diferenças até de como funciona o júri, a justiça americana. Vamos ver. Sim, o júri nos Estados Unidos é aplicado civilmente, então qualquer ação civil complexa pode demandar que seja julgada por um júri, o que está acontecendo aqui. Isso assim como os filmes que vocês assistem dos Estados Unidos. Eu sei que no Brasil não utiliza júri para tudo, lá utiliza sim, e também pode utilizar para ação civil. Então, não sei como calcular os danos realmente são calculados dependendo do que sofreu cada parte que tem que ser indenizada. Então, quais foram os danos sofridos pela Rumble por ter sido, por exemplo, multada, por ter sido obrigada a se defender, por ter sido banida do Brasil. Se eventualmente se determina que as ações foram ilegais, então pode manifestar, ok, esses foram meus danos, aí essa pergunta é apresentada ao júri, e o júri vai determinar se está certo ou não o valor. Ótimo. A gente que entrevistou, então, o Martin De Luca algumas vezes aqui no programa Entre Linhas, logo ele deve voltar, a gente só não chamou dessa vez porque ainda não há tantas novidades. Ele realmente, de fato, antecipou esse conteúdo que está saindo em todos os lugares agora. Ele já tinha falado pra gente na semana passada. Frederico, mas isso não tem a ver com a lei Magnitsky, né? É outra coisa. Pois é, Mari. Esse processo busca uma condenação civil do ministro Alexandre de Moraes pela violação dos direitos do Rumble, né, nos Estados Unidos, por meio dessa comunicação violando o direito internacional. E, como o próprio Martin De Luca falou, nesses processos de alta complexidade, diferente do Brasil, no Brasil a gente só tem o tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida, né, os crimes de homicídio, por exemplo.
Lá nos Estados Unidos é comum o júri também, não só em casos criminais, mas também em casos cíveis. E o que eles buscam é que o ministro Alexandre de Moraes venha a ser julgado nesse processo por jurados, que são pessoas comuns do povo, são sorteadas lá no distrito de Tampa, onde esse processo está correndo. Essas pessoas vão ser sorteadas para participar enquanto juradas e apreciar os fatos ali desse processo, e elas, assim, pessoas, cidadãos comuns americanos, virem a julgar o ministro Alexandre de Moraes. Destaque-se que num estado da Flórida, que é um estado majoritariamente conservador, hoje o atual governador Ron DeSantis, que inclusive é um grande defensor da liberdade de expressão, e portanto é um estado que preza muito a primeira emenda da Constituição americana e a proteção da liberdade de expressão. Então, os jurados, na sua maioria, provavelmente serão aí ardorosos defensores das garantias constitucionais americanas e da liberdade de expressão, e no eventual julgamento pelo júri, há uma grande probabilidade de que o ministro venha a ser condenado aí nos Estados Unidos a pagar essa indenização ao Rumble. O que não é, fora isso, temos a questão da aplicação da sanção da Lei Magnitsky pelo governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações, ele já teria inclusive perdido o visto, né, se ele vigente aí para entrar no território americano, mas ainda está em curso aí nos Estados Unidos, inclusive o caso já está na Casa Branca, que a aplicação da Lei Magnitsky, que é essa pena de morte financeira, em que o ministro, se ele tiver ativos nos Estados Unidos, esses ativos são todos bloqueados e não pode mais estabelecer nenhum tipo de relação contratual ou financeira com empresas ou cidadãos americanos. E a gente sabe o impacto disso, que o impacto é tão grande que é comparado a uma pena de morte financeira, e aí o grande risco e a probabilidade de que o ministro Alexandre de Moraes venha sim a sofrer as sanções da Lei Magnitsky. Agora, parece que o processo só atrasou um pouco, porque o governo americano está às voltas aí com a questão da guerra do Irã e Israel. Então, hoje, o tempo principal da Casa Branca hoje está em cima dessa questão da eventual interferência ou não do governo americano nesse conflito entre Irã e Israel, mas as tratativas ali ainda estão continuando, a articulação para que mais cedo ou mais tarde, provavelmente aí dentro de 1-2 meses, o ministro Alexandre de Moraes venha também a ser sancionado pelo governo americano ali nessas sanções da Lei Magnitsky, fora esse processo aí que ele está respondendo no distrito de Tampa, na Flórida, Mário. Ótimo, Frederico, até antes da gente continuar o assunto aqui, quero mandar um abraço para Marcos Casagrande, Ana Góes, Daniel Camargo, Dona Idalina também, todos que estão aqui direto com a gente, um abraço para vocês. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui, por favor, é bem importante para a gente. Frederico, falando em Moraes, tem a questão também aí, que ele deu mais um prazo para o Google agora responder sobre aquela questão da tal da minuta do golpe, né, que é algo que ninguém entendeu ainda quão concreto isso é, parece mais uma narrativa, e ele quer saber quem fez essa minuta do golpe. Pois é, Mari, uma das imputações feitas ao ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, é de que ele teria sido aí o redator da suposta minuta do golpe. E o que ele pediu ali, dentre as medidas, após encerradas ali a fase das oitivas, né, dos interrogatórios dos acusados, a defesa do ministro Anderson Torres solicitou, então, como essa minuta vinha circulando aí no Google, estava disponível num PDF no Google, ele solicitou, a defesa do Anderson Torres solicitou que o ministro Alexandre de Moraes determine ao Google o fornecimento dos dados para saber quem fez o upload desse documento no Google. Porque esse documento já vinha circulando há muito tempo, é atribuída a autoria desse documento ao ministro Anderson Torres, que nega, inclusive, qualquer envolvimento com a feitura desse documento, e então por isso ele pediu para o ministro Alexandre de Moraes que o Google forneça esses dados, e aí vamos aguardar, né, para ver quem fez o upload desse documento, inclusive que ele fala, era o documento que circulava publicamente. Como é que esse documento chegou nas mãos do Anderson Torres? Alguém imprimiu, achou na internet, imprimiu e mostrou para ele. Isso é o que ele alega de que, inclusive não existe uma versão do documento em Word, ela foi localizada uma via física desse documento na casa do Anderson Torres, e ele alega então que esse documento já circulava na internet. O que ocorreu ali é que alguém imprimiu esse documento, achou na internet, imprimiu e levou para ele ter conhecimento do teor do documento, e que por isso que esse documento ali foi localizado na sua casa. Então, eles pediram esse acesso, esses dados aí por parte do Google, para descobrir quando que foi feito o upload desse documento na rede mundial de computadores, quem fez
o upload desse documento para tentar descobrir aí quem seria o autor dessa minuta que, né, fantasiosamente é chamada de a minuta do golpe, mas a gente sabe que, inclusive, o teor dessa minuta era a questão do estado de sítio, defesa ou da garantia da lei e da ordem, que estão previstos na Constituição Federal, Mari. Ótimo, Fred, agora a gente vai acompanhar nosso querido Vitor Kunze, o comandante aqui da nossa live, ele vai colocar uns prints aí pra gente analisar aqui também no programa sobre este assunto, essa questão da, entre muitas aspas, minuta do golpe. Você consegue dar uma olhadinha aí, eu que tô sem o retorno aqui, seria a publicação, né, a impressão aí dessa suposta minuta do golpe. Isso, e você vê ali no parágrafo 1º que fica decretado o estado de defesa, que, como eu disse, está previsto ali na Constituição Federal, nos artigos 136 a 141, o artigo 1º invoca justamente esse artigo constitucional para a decretação do estado de defesa, o que basicamente mostra, conforme o próprio Mauro Cid reconheceu agora nesses diálogos revelados pela revista Veja, numa conversa com o advogado do Marcelo Câmara, um coronel que era assessor do Bolsonaro, que também está sendo processado nessa questão aí da suposta tentativa de golpe de Estado, o Mauro Cid reconhece que, olha, ele nunca utilizou a palavra golpe, porque essa palavra nunca foi utilizada por ninguém que está sendo acusado. O que eles discutiram de forma muito breve e foi logo descartado era a hipótese de eventual decretação do estado de sítio, defesa ou da garantia da lei e da ordem, que, repito, está previsto na Constituição Federal, nos artigos 136 a 141. E me recordo ainda, no auge das manifestações do impeachment contra Dilma Rousseff, lá em março de 2016, ela chegou a convocar uma reunião com o então comandante das Forças Armadas, o general Vilas Boas, para perguntar para ele o que ele acharia da decretação do estado de sítio para conter as manifestações contra o governo dela naquele momento. A Dilma também vai ser acusada de golpe, quando ela, né, convocou um militar e questionou ele sobre a possibilidade da decretação de estado de sítio naquele momento, e o general Vilas Boas ali deixou muito claro que não caberia, que na visão dele não existiam os fundamentos de fato e de direito para a decretação daquele estado de sítio, assim como nas discussões travadas pelos militares ali e o Bolsonaro, naquele momento, o brigadeiro, o general e o almirante, todos chegaram à conclusão que não seria o caso de decretação de estado de sítio, defesa ou garantia da lei e da ordem, e, portanto, essa fica reforçada aí, essa fantasia da narrativa do suposto golpe, que o Mauro Cid, que é o colaborador, e a suposta prova principal aí, o pilar que sustenta a acusação do Procurador-Geral da República, ele não se utilizou em nenhum momento da palavra golpe, e essa foi a forma em que, como tanto o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, quanto o ministro Alexandre de Moraes vieram, né, a nomear essa minuta, mas que, como deixa muito claro ali, essa via física desse documento, o artigo 1º é muito claro de eventual decretação de estado de defesa, e, portanto, estado de defesa é um mecanismo previsto na Constituição, repito, dos artigos 146 ao artigo 141 da Constituição Federal, para quem tiver a curiosidade de ler e acessar, digita aí no Google, Constituição Federal, abra o documento, vai lá no artigo 136 e leia. Inclusive porque, para a decretação desse estado de sítio de defesa, o presidente da República ele convoca 2 conselhos, órgãos consultivos da presidência da República, que são o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Sabe quem fazem parte desses conselhos? Você tem, por exemplo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o líder da minoria e da maioria no Congresso Nacional, os chefes, comandantes em chefe das Forças Armadas, ministro da Defesa, uma série de autoridades, antes da decretação, elas são ouvidas para que então seja decretado o estado de sítio. Para ver como ali não passava de meras ilações ali que eles estavam estudando, aventando a possibilidade, cogitando da possibilidade da eventual decretação. E a gente sabe, quando você vai estudar as fases do crime no processo penal, você tem quase fases, basicamente. Você tem a fase da cogitação, da preparação, da execução e da consumação. No Brasil não se punem as duas fases, a fase da cogitação e a fase da preparação. Então, só se pune um ato como crime a partir do momento em que o agente ativo do crime passa a executar o crime. Portanto, nas duas últimas fases, a fase da execução e, por fim, da consumação. Então,
não cabe, nesse caso, o processo por uma suposta tentativa de golpe de Estado, pois, quando muito, teria se cogitado não de um golpe, mas da decretação de estado de sítio, defesa e garantia da lei e da ordem, e cogitação não é crime e, portanto, não há motivo, não há o que a gente chama em processo penal justa causa para que essa ação tivesse continuidade e, obviamente, a gente sabe que ela só tem tido continuidade porque se trata de uma perseguição política e não de um processo jurídico, infelizmente. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai receber aqui no programa Entre Linhas deputado Hélio Lopes. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa, uma honra recebê-lo. Boa tarde. Acho que o senhor está sem áudio, com o áudio desligado, deputado. Vamos ver se recuperamos ali o áudio. Está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo? Agora sim, boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. É uma honra poder, nessa tarde de hoje, falar com vocês. Ótimo, viu? A gente tem alguns assuntos para tratar aqui com o senhor. Antes, só para contextualizar, já que a gente tem trazido algumas pautas aqui nos últimos dias, sobre a questão da queda de braço do Legislativo com o Executivo em relação ao aumento do IOF, entre outras pautas, e tem também, né, aquela questão que já tem há um bom tempo acontecendo entre a queda de braço também do Legislativo com o Judiciário. Como o senhor tem visto, né, a força do Congresso nesse momento, né, e como deve ficar daqui para frente? A gente sabe que tem eleições em breve, a importância também de uma renovação no Congresso. Qual que é a sua análise, por enquanto, do poder, da força do Congresso em relação aos outros poderes? Mariana, eu tenho entendimento que quem foi eleito pelo povo para legislar somos nós, parlamentares aqui do Congresso. Nós temos aqui o poder executivo, temos o poder legislativo e o poder judiciário. Eu acho que, de acordo com o que está dentro da Constituição, se cada um respeitar seu espaço, o Brasil vai caminhar muito bem. É o que está acontecendo, que nós aprovamos uma lei aqui, a lei é aprovada lá no Senado, e o STF que diz que se a lei tem que ser colocada em prática ou não. Que eu sei, só tem Câmara dos Deputados e Senado Federal. O STF é para julgar de acordo com a Constituição Federal. Eu acho que não é queda de braço. É uma eleição que está vindo. A gente aqui, o Senado cheio de reforçado, e não é para perseguir o STF. É para fazer valer a Constituição Federal. Deputado, nós tivemos aí, né, a aprovação do requerimento de urgência para votação desse decreto que susta o decreto do Poder Executivo que aumenta o IOF. Como é que o senhor vê hoje a questão? Nós temos uma situação fiscal muito alarmante no Brasil, aumento dos gastos públicos, né, déficits crescentes do governo e há clima hoje no Congresso para aumento de impostos. Como é que o senhor vê essa questão? Não há clima. Chegando aqui na casa, qualquer pauta relativa ao aumento de tributação, nós vamos votar contra. O recado foi muito bem dado, porque esse governo só está pensando em tributar, mas não está fazendo a economia, não está respeitando o teto de gasto. Então, nessa casa, pelo entendimento, demos um recado muito forte para o Executivo. Mais uma derrota, porque o IOF, aqui nem adianta vir com essa pauta, porque a população brasileira não aguenta mais tanto tributo. Deputado, outro assunto que inclusive a gente trouxe aqui, a gente teve mais cedo entrevista também com o senador Sérgio Moro, é a CPMI do INSS, né? A gente vê todo mundo cobrando aqui direto, todos os dias do programa tem alguém comentando, a gente vê tantos assuntos, parece que passam na frente, a gente sabe da importância dessa CPMI, do roubo dos aposentados, como deve ficar e como a oposição deve trabalhar em cima dessa CPMI também, tendo em vista que o importante é que investigue de verdade, que não deixe nenhum nome de fora, né? Eu também espero isso, não só eu, como a população brasileira. Esperamos que investigue todos os envolvidos e seja realmente ali punido, porque além de fraudar, os idosos não estavam nem sabendo que no seu contra-cheque tinham tirado um recurso. Tem um parente do presidente da República
que diz que está envolvido, disseram que tem parlamentar, nós não sabemos, porque eu, por exemplo, não tive acesso à documentação. Então, a mídia está sempre noticiando dos envolvidos. Creio eu que essa CPMI ela deve investigar corretamente. Olha o absurdo. Tem gente que diz que começou no governo Bolsonaro. Falei, gente, como é que começou no governo Bolsonaro se um dos beneficiados, um dos beneficiados é um parente do presidente da República? Imagina só, como é que o governo Bolsonaro vai facilitar uma corrupção que ele sempre foi contra? Outra, eu falei para a esquerda, então se vocês estão falando que foi o Bolsonaro, e eu sei que não foi, assina a CPI. Ah, não posso assinar, assina a CPI. Então, foi lá para o Senado, assinar a CPMI. Eu espero, sabe, que com certeza apareça e seja punido. Também não adianta aparecer os culpados e nego passar a mão por cima, não prender ninguém. Realmente, a gente vê que os maiores atingidos aí, né, pelo roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas são pessoas de mais idade em situação de vulnerabilidade. O senhor poderia nos falar sobre o projeto de lei da sua autoria que foi aprovado essa semana e que aumenta a pena aí para, né, pessoas que venham abandonar idosos e pessoas vulneráveis? Esse meu projeto de lei, ele deu início aqui na casa, que aumenta a pena para maus tratos e abandono de incapaz. Aqui ele passou 2020 de forma unânime. Ele foi para o Senado. Eu fiquei muito tempo solicitando o presidente, que era o Pacheco, para colocar, tendo em vista que é uma segurança mais para os incapazes. Não conseguimos. Esse ano, o nosso lá presidente, o presidente do Senado, ele colocou, votou de forma unânime, voltou para casa e aprovou. Agora, o que é que falta? Falta o governo. Ele vir ou não, ou sancionar. Eu espero que ele vá sancionar. E um detalhe que esse projeto, quando ele foi lá para o Senado, o relator aperfeiçoou. Antigamente, dando maus tratos de incapaz, era tratada na justiça, na juizada especial. Quando equiparou com a Lei Maria da Penha, automaticamente o dono da ação agora é o Ministério Público. Então, aumentou as penas para os mais vulneráveis. E essa lei, que eu até chamo de Lei da Responsabilidade Familiar, esperamos que a violência contra os incapazes, os abandonos, tenham basta. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui ao Entre Linhas. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, por essa transparência, por demonstrar realmente a boa comunicação. Estou sempre às ordens para poder participar do programa de vocês. Tá ótimo, obrigada. Frederico, a gente conversou com o deputado sobre a questão da CPMI do INSS, a gente sabe da importância dessa CPMI, desde que seja feita de fato para investigar, e que nomes importantes não fiquem de fora. A gente sabe que tem nomes ali que o governo Lula não quer que sejam investigados, né? Ah, com certeza, Mari. Então a gente teve ontem, né, essa novidade aí do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na sessão do Congresso Nacional, fez a leitura do requerimento para a instalação da CPMI do INSS. Ela que vai contar aí com 15 senadores e 15 deputados federais, que são os titulares mais 15 suplentes, tanto 15 suplentes deputados federais e 15 suplentes senadores. E agora abriu-se o prazo aí para indicação das várias bancadas dos nomes que virão a compor essa CPMI do INSS. A probabilidade dela ser instalada, considerando aí o calendário do Congresso, é de que venha de fato a iniciar os seus trabalhos só em agosto. Porque nós teremos agora a questão aí da agenda de festividades das festas juninas, que vão atrasar um pouco a agenda do Congresso. No começo já de julho, o famoso lá, o Gilmar Palusa, aquela reunião organizada pelo ministro Gilmar Mendes em Lisboa, para que as altas autoridades da República venham se reunir lá em Lisboa.
e tramar contra o povo brasileiro. E aí no final, na segunda metade, final de julho ali, nós temos o recesso legislativo, então os trabalhos voltam em agosto. E a probabilidade maior é de que só se inicie o trabalho dessa comissão em agosto agora. Ocorre que há um nome já que está sendo ventilado para ser o presidente da comissão, que é o do senador pelo estado do Amazonas, Omar Aziz, o que é um péssimo precedente. Para quem não se recorda, ele foi um dos integrantes ali da CPI do Covid, e que se transformou num circo, absoluto circo, e que acabou não dando em nada nas investigações que precisavam ser aprofundadas naquele momento sobre desvios de verbas e, né, a compra dos respiradores, por exemplo, que se descobriu era uma empresa que vendia bebidas e estava vendendo respiradores pelo consórcio Nordeste, e os fatos acabaram não sendo apurados da maneira como se esperava. Então a grande expectativa aí para quem virá compor essa CPMI, para que essas investigações sejam aprofundadas, e essa investigação se vê que cada dia, como diz ali, cada enxadada é uma minhoca, porque toda semana são novos fatos revelados. Nós tivemos ontem, já comentamos aqui, mas uma reportagem que revelou que das 595 emendas apresentadas no texto da medida provisória do governo Bolsonaro, que buscava aumentar o controle sobre aí esses descontos das taxas associativas de aposentados e pensionistas, descobriu-se que 96 dessas emendas foram apresentadas por 15 parlamentares, e quando foram analisar os metadados dos documentos apresentados, do PDF, que foi protocolado no sistema legislativo lá da Câmara e do Senado, descobriu-se que quem havia redigido esses documentos, essas emendas, não foram os gabinetes dos deputados e senadores, mas sim a própria CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Só ela, sozinha, recebeu 2 bilhões de reais do dinheiro dos aposentados e pensionistas, e essa entidade redigiu 96 das emendas apresentadas pelos deputados e senadores. Obviamente que desses 15 deputados e senadores, 9, adivinham qual partido? Do PT. Até é engraçado que um dos parlamentares que apresentou essa emenda foi o atual senador pelo estado da Bahia, Jacques Wagner, que ontem, quando da leitura do requerimento de instalação da CPMI, ele deu uma declaração: veja, não havia por que instalar essa CPMI, os fatos já estão sendo apurados pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, e, portanto, a CPMI não tem propósito para ser instalada. Obviamente que ele não quer que seja instalada porque ele é um dos congressistas ali que apresentou essa emenda redigida simplesmente pela entidade que está também envolvida no escândalo aí, no roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Fora também a revelação ontem, que veio a público, de que o presidente do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, cujo vice-presidente é o irmão do Lula, o Frei Chico, frequenta a mansão, uma chácara no município de Ibiúna, no estado de São Paulo. É uma mansão que pertence ao presidente do Sindinap. E, obviamente, ele comprou essa chácara e a reformou justamente quando o escândalo do dinheiro do roubo dos aposentados estava ali no seu ápice. E quem frequenta muito a sua chácara é justamente o irmão do Lula, o Frei Chico, que é o vice-presidente da entidade. Então, você vê aí que há uma preocupação do governo em relação a essa CPMI, porque se ela for uma CPI que for levada a séria e, de fato, fazer uma investigação, se ela fizer uma investigação aí dos fatos, tal qual como se espera, porque a CPI dispõe de mecanismos para fazer isso, como a quebra de sigilo bancário, por exemplo, e sigilo fiscal, a gente espera que se cheguem aí aos responsáveis. E há ainda mais um fato que veio a público, de que há hoje também, envolvendo esse escândalo, um inquérito em curso no gabinete do ministro Dias Toffoli, porque já há o nome aí de um parlamentar federal envolvido no escândalo do INSS. E a gente gostaria de ver, né, a celeridade com que o Supremo imprime aí ao processo da suposta tentativa de golpe de Estado, e a gente vê que até agora a impunidade rolando nesse caso do INSS, em que as pessoas que participaram desse esquema, o tal do careca do INSS e todos os demais envolvidos ainda não estão responsabilizados pelo esse escândalo que chega aí na ordem de 7 bilhões de reais e atinge 9 milhões de brasileiros, Mari.
Ótimo, Frederico. Outra questão para a gente comentar antes de Bruno Souza chegar aqui e contar para a gente sobre um caso absurdo na UFSC, né? Mais um absurdo de como a doutrinação ideológica universitária tem acabado com a história da própria universidade. Vou trazer aqui o seguinte: 76% dos brasileiros são contra o aumento do número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, esse assunto está sendo analisado pelo Senado, e aí a gente pode ver talvez um aumento de 513 para 531. É coisa demais, né, Frederico? É mais um absurdo, né, Mari? A gente tem falado tanto aqui, né, da situação fiscal do Brasil. O país tem hoje uma dívida pública de 76% do PIB. Você vê a questão da gestão das empresas estatais, os Correios deram um prejuízo de 600 milhões em 2023, 1 bilhão e 700 milhões só no primeiro trimestre desse ano. No ano passado, 2,6 bilhões de reais. As estatais, no geral, no ano passado deram um prejuízo de 6,3 bilhões de reais. E os deputados pensando em aumentar o número de cadeiras aí de 513 para 531. Mais um absurdo, assim, considerando, né, o esforço que a sociedade precisa fazer para pagar a conta aí do gasto público. E, mais uma vez, eles querem aumentar cargos, aumentar salários. E a gente sabe que o impacto dessa medida ele foi estimado, a princípio, em 70 milhões de reais o custo anual desses 18 deputados a mais. Só que se você for pensar em termos de emenda parlamentar, etc., vai passar da casa de bilhão. E você vê a insensibilidade do parlamento nas causas aí, né, que importam para a sociedade, mais um mau exemplo e que há muita probabilidade, estava previsto para ser votado ontem no Senado, já passou na Câmara dos Deputados a aprovação aí desses cargos, mais 18 cargos de deputado federal, era para ser votado ontem, só que acabou não dando tempo diante de outras votações ali que estavam correndo no Senado e provavelmente vai ser postergado para a semana que vem. E a preocupação aí de que, mais uma vez, diante dessa situação do descalabro fiscal do país, os deputados e senadores insensíveis querendo aumentar aí mais 18 cargos quando não há necessidade disso. Esse projeto de lei decorre de uma decisão do Supremo que fez uma recomposição do número de cadeiras em alguns estados, com o novo censo do IBGE. Há estados que perderam cadeiras e outros que ganharam. Por exemplo, Santa Catarina ganharia uma cadeira de deputado federal porque sua população aumentou. Outros estados perderiam. Então, em vez de fazer simplesmente uma recomposição das cadeiras das 513, alguns estados perderiam, outros ganhariam, eles querem criar mais 18 cargos, mostrando aí a insensibilidade do parlamento, né, com o atual momento econômico e fiscal vivido pelo Brasil, Mari. Ótimo, Frederico. A gente já vai receber aqui Bruno Souza para comentar sobre a seguinte questão. A UFSC apaga nome de ex-reitor da universidade. A motivação seria a revisão histórica, esse termo bem presente nos diálogos, na doutrinação das universidades. Essa revisão histórica seria suposta ligação com o regime militar. Mas aí o custo disso seria apagar a história da própria universidade, de quem fundou a universidade, né? Nada que nos surpreenda, considerando aquilo que acontece hoje, infelizmente, nas universidades públicas, principalmente no Brasil, né, Frederico? Pois é, Mari, você vê essa decisão aí do Conselho Universitário da UFSC de mudar o nome do campus. O nome recebido era do reitor, que era o fundador aí da instituição, da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele foi acusado de ter participado ali, de alguma maneira, de perseguição aos alunos na época, né, dos governos militares, ali na década de 60 e 70 no Brasil. E há aí um porém, porque não se ficou comprovado de maneira alguma que ele tivesse participado, tivesse qualquer participação em atos naquele período. E uma própria pesquisa da Associação de Professores, a decisão pela não mudança do nome acabou prevalecendo ali na Associação dos Professores e, no entanto, o Conselho Universitário decidiu alterar o nome aí da sede da Universidade Federal de Santa Catarina. E não espanta, para quem conhece um pouco da histórico da Universidade Federal de Santa Catarina, essa foi uma universidade em que, em 2015, o curso de Relações Internacionais, ele teve como sua aula magna a presença do embaixador da Coreia do Norte.
para falar sobre a filosofia do Kim Il-sung, que é o fundador, né, da Coreia do Norte, lá, o ditador, a ditadura mais sanguinária do mundo. Inclusive, não estamos na sexta-feira com as dicas culturais, eu até queria deixar uma dica aqui para os nossos espectadores, para quem assinar aí a plataforma Netflix, assistir o documentário que chama Propaganda Game, que mostra ali os horrores do regime da Coreia do Norte e como as pessoas vivem ali numa distopia completa, uma ditadura sanguinária, e a UFSC, lá em 2015, convidou o embaixador da Coreia do Norte para falar sobre as maravilhas do regime coreano para os alunos do curso de Relações Internacionais. Então, isso mostra o quanto a infestação ideológica do ambiente universitário no Brasil, e esse exemplo da mudança do nome, esse revisionismo histórico, né, que já tem sido feito, inclusive na cidade de São Paulo. Tivemos recentemente uma decisão judicial determinando a mudança de nome de viadutos, inclusive do presidente Castelo Branco, de outras figuras aí da época do regime militar, e que teriam, né, que ter nomes ali, uma nova denominação mais condizente com os direitos humanos, na visão ali da juíza que deu essa decisão judicial em São Paulo. E não espanta essa nova decisão da UFSC, considerando ali que é uma das universidades, infelizmente, que tem aí uma contaminação ideológica dos seus cursos em geral, infelizmente não só das ciências humanas, mas inclusive eu conheço vários relatos no próprio curso de Física, de perseguição ideológica no Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu inclusive atuei num caso defendendo um professor do Departamento de Física da UFSC, em que ele havia sido perseguido ali simplesmente pelo posicionamento dele na época ali da Operação Lava Jato e do impeachment. Outros professores do curso ali se uniram contra ele e fizeram um linchamento na época dele ali no grupo de e-mails. Ele foi xingado de uma série de coisas ali, e justamente você vê no ambiente que se espera, né, a pluralidade de ideias, você vê o linchamento de pessoas que pensam diferente, e esse é o último exemplo de uma universidade, infelizmente, que não respeita a pluralidade de ideias, e, né, se espera no ambiente universitário sadio que as pessoas possam vocalizar suas ideias, debater ideias, e ali o ambiente mais propício para que isso acontecesse, mas infelizmente a universidade no Brasil se tornou isso, Mari. Ótimo, Frederico. Parece que o Bruno Souza teve um problema aí, né, para participar, mas o assunto é importantíssimo, por isso a gente fez questão de trazer mesmo assim. E fica, então, o convite para o pessoal voltar aqui na segunda-feira. A gente tem um feriadinho aí, mas na segunda-feira, às 15h, estaremos novamente no Entre Linhas. Lembrando que a Gazeta tem uma programação bem grande, uma grade especial para você, desde as 7h no Café com a Gazeta até a noite, no Última Análise. Sem rodeios, 1h30, 15h temos Entre Linhas. Volte aqui na segunda-feira que a gente tem assuntos importantíssimos, né, Frederico? Pois é, Mari, já véspera de feriado, desejar um ótimo feriado a todos e nos vemos na segunda-feira. Isso aí, mas não perca a oportunidade de assinar a Gazeta do Povo por menos de 70 centavos por dia, R$ 1,90 por mês. Você pode economizar bastante aí, aproveitando essa promoção, para, então, ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo, com colunistas especiais, todas as matérias exclusivas que você encontra na Gazeta do Povo por um precinho tão pequenininho, perto de tudo que a gente encontra hoje no mercado, né? Não é praticamente nada o que custa assinar a Gazeta do Povo. Então assine em gazetadopovo.com.br/oferta ou através da câmera que você aponta para este código que você vê aqui na tela. Desculpa, até confundi, é 7 centavos por dia, hein? Tá baratíssimo para você ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. A gente tá até um bug na cabeça, porque essa semana foi curta, mas foi cheia de notícias aqui. Então a gente vai ter um descanso merecido, pelo menos de parte do nosso trabalho aí. Na segunda-feira a gente volta com tudo, com as principais notícias e entrevistas especiais e exclusivas aqui na Gazeta do Povo. Fiquem todos com Deus e até lá. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.
meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.